Ó Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse mês de setembro, que é celebrado aqui no Brasil, na América Latina e também na África, como o mês da Bíblia. Então nós temos essa grande oportunidade de buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado, como diz a primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías. É a segunda parte, a conclusão da segunda parte do livro de Isaías, que nós chamamos Deutero Isaías, livro da consolação, segundo Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Então, grande convite, vamos nos aproximar do Senhor, através da sua palavra expressa nas Sagradas Escrituras, através dos sacramentos da igreja, através da caridade fraterna. Abandone o ímpio, o seu caminho, o homem injusto, suas maquinações. Volte para o Senhor e terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Então vocês estão vendo que essa leitura está preparando o Evangelho. E nós podemos pensar nesse tempo também de pandemia, de isolamento social. Deus está nos concedendo uma oportunidade na nossa vida de nos voltarmos para o Senhor, de repensarmos muita coisa na nossa vida. Repensar, muita gente fala hoje, eu estou me reprogramando. Sim, nós temos que nos reprogramar em muitas coisas, mas não deve ser só uma reprogramação ou uma adaptação prática. Deve ser uma revisão existencial da vida. Como eu tenho levado a minha vida? Quais são os valores que eu realmente cultivo na minha vida? E a prova disso é esse versículo que vem aqui, os versículos 8 e 9, que eu quero sublinhar como introdução para o Evangelho de hoje. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Às vezes nós podemos ter a tentação de querer reduzir Deus, a própria Escritura, a própria doutrina aos nossos pensamentos. Deus é o mistério santo, é o mistério infinito, abissal. Nós temos que deixar Deus ser Deus, no seu mistério santo, respeitando Deus e não disputando com Deus, ou querendo um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós é que devemos ser a imagem e semelhança de Deus. Muito bem, então tomo esse trecho como preparação para o Evangelho. Jesus está falando sobre o reino dos céus, que é o grande conteúdo da pregação de Jesus. Sabe quantas vezes Jesus usa a palavra reino de Deus, reino dos céus, reino sozinho, nos evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, 99 vezes. Então não é uma palavra secundária, ela diz respeito ao essencial do Evangelho. Quando se usa reino dos céus em Mateus, é para evitar falar o nome de Deus, que os judeus tinham muita preocupação de falar o nome de Deus, por respeito. Reino dos céus, quer dizer, reino de Deus, é a mesma coisa, né? Então, Jesus conta uma parábola. Como é que é o reino? E ele conta a partir de alguma coisa que era muito comum na vida do povo daquele tempo. Havia o cultivo da vinha, da uva, da videira. E na época da colheita, precisava de muita gente para trabalhar. Então o patrão saiu, chamou de madrugada uma turma. Mas depois ele sai de novo, às 9 horas, chama mais outra turma. Ao meio-dia, mais outra. Às 3 da tarde, mais outra. E às 5 horas, quase terminando o dia, a jornada de trabalho, ele ainda acha uns desocupados e chama também. Então é algo assim da realidade.
Mas aí que vem a surpresa. Então estão vendo, o pensamento de Deus é muito diferente do nosso. Vamos ver o que acontece aqui. Vocês estão vendo que Jesus está nos ensinando a superar uma concepção de justiça que nós todos temos, que é uma justiça retributiva e distributiva, né? A concepção de justiça que nós temos é a cada um segundo o que merece, mas a de Deus é diferente, viu? Veja o que aconteceu aqui. Jesus combinou, o patrão combinou, Jesus está contando isso, combinou com os primeiros: olha, vão trabalhar na minha vinha e eu vou pagar para vocês, os primeiros, uma moeda de prata. Beleza, eles aceitaram, contrato de trabalho, combinado. Mas a partir daí, não sei se vocês prestaram atenção, quando começa a chamar a turma dos outros horários, a primeira turma: venha você também trabalhar na minha vinha e eu vou pagar o que for justo. Não fala mais que é uma moeda de prata, o que for justo. E eles aceitaram. Deve ter pensado: eu vou receber o proporcional, né? É o que eu estou trabalhando. E assim foi. Mas a surpresa vem na hora desse pagamento. Jesus disse àquele, o patrão, Jesus conta que o patrão diz àqueles que trabalhavam com ele: chama os empregados, começando pelos últimos, e dê a todos a diária completa. Ou seja, não é uma questão de injustiça. Combinou com os primeiros aquilo, só que foi generoso com os outros, né? Nós não estamos muito acostumados com isso, né? E quando a turma que trabalhou primeiro viu que a turma que trabalhou só no finalzinho ganhou aquilo que tinham combinado com eles, opa, nós vamos ganhar bastante então, né? Mas não, receberam exatamente aquilo. É uma parábola. Parábola é uma palavra que vem do grego parabolém, é para a gente ir além das palavras. Não é um discurso que está dando um tratado sobre a justiça, mas está querendo fazer que a gente perceba o pensamento de Deus. O que Deus quer? Que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, porque Deus ama a todos. Por isso Ele chama a todos e oferece a todos a possibilidade da salvação. A nossa maneira de pensar é o seguinte: a cada um segundo o que merece. Então fulano tem culpa, então vai receber só o proporcional. Nós pensamos só no proporcional sobre a culpa, só que Deus não olha a culpa, Ele olha a necessidade. Ele precisa de salvação. Aquele que trabalhou desde o início precisava dessa moeda de prata, né? Era a sua jornada. Mas aquele que estava ali sem ninguém ter contratado: por que vocês estão aí à toa? Porque ninguém nos contratou. Ele recebe a mesma coisa, porque ele precisava da mesma coisa para sobreviver, né? Então veja, a maneira de Deus pensar é diferente, e aqui tem muitas aplicações. Quem são esses trabalhadores do primeiro momento? Uma primeira aplicação: o povo de Israel. Não foi o povo de Israel que foi chamado, povo eleito, os patriarcas, para preparar o Messias desde a primeira hora? E quem são essa turma aí das 5 horas da tarde? São os pagãos. Eu vou dizer, somos nós. A maioria de nós não é judeu, não é do povo eleito, né? São aqueles que foram chamados depois, mas que ao aceitarem, recebem integralmente, né, aquilo que o Senhor reservava para os eleitos. Então veja, é uma aplicação direta à história do povo de Israel. Mas não só, nós podemos pensar também entre nós, cristãos católicos. Tem gente que é católico desde criancinha, não é verdade? Recebemos de nossa família, fomos batizados, fomos catequizados, participamos dos sacramentos, vivemos na igreja. Então nós somos operados da primeira hora nesse sentido. E às vezes, quem sabe, uma pessoa que andou levando uma vida assim mais ou menos e até irregular, mas na última hora, lembrem lá do chamado bom ladrão São Dimas, foi crucificado ao lado de Jesus, foi na última hora. Esse foi sortudo, né? Ele condenado, e ele vai morrer justamente perto de Jesus. E quando ele pede a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, a resposta de Jesus é a resposta que ele daria para aquele da primeira hora: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Então estão vendo como é que o pensamento de Deus é bem diferente do nosso? A primeira leitura prepara o Evangelho. Assim como os céus distam da terra, assim são os pensamentos de Deus em relação a nós. Não vamos querer condenar e medir os outros com o nosso pensamento. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Deus é misericordioso, como não se cansa de afirmar e repetir o Papa Francisco. Deus não se cansa de perdoar. Nós é que às vezes nos cansamos de pedir perdão e desanimamos e não confiamos mais na misericórdia de Deus. Então está aqui uma grande lição de misericórdia, uma grande lição das escolhas de Deus. E para concluir, essa carta de São Paulo aos Filipenses, que embora não trate diretamente do mesmo tema, mas Paulo está falando de uma realidade. Ele amava muito essa comunidade de Filipos. E Paulo fala desse desejo profundo que ele tem do encontro com Jesus. Porque para Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, diz ele, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se eu morro, eu vou encontrar com Cristo, que bom. Entretanto, se o viver na carne, continuar nesse mundo, significa que meu trabalho será frutuoso, quer dizer, ele vai continuar trabalhando, ganhando pessoas para Cristo. Neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados, porque os dois lados é Cristo. Cristo, na sua morte, ele se encontra com Cristo. Cristo, na sua vida, ele encontra com Cristo na pessoa dos irmãos, a quem ele é chamado a evangelizar. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor, mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Ele está preso quando ele está escrevendo isso. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Que bonito. Então Paulo mostra que ele compreendeu essa palavra que nós ouvimos do Evangelho. Ele compreendeu que o mais importante não é receber aquele salário maior ou menor. O mais importante é realizar a vontade de Deus. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que cada um de nós agradeça a Deus, seja operário da primeira hora, seja do meio do dia, seja do fim do dia. Quem começou cedinho, não precisa de reclamar. Eu estou na igreja há tanto tempo, agora chegou fulano recém-convertido, já está importante aí. Que graça para você, se você está desde o princípio, significa que você está na companhia de Deus ao longo da sua vida, que bom. E se seu irmão só encontrou Cristo no final da vida, que bom. Se você tem um sentimento realmente de Cristo, você vai perceber, você vai se alegrar e não ficar com inveja. A chave está nesse final do Evangelho. Eu não posso fazer com o que tem, o que eu quero, com aquilo que me pertence, ou estás com inveja porque estou sendo bom? Deus é bom e às vezes nós não aceitamos que Deus seja misericordioso com os outros. Aceitemos a bondade de Deus, deixemos Deus ser Deus na sua misericórdia e nos convertamos para sermos misericordiosos como o Pai Celeste é misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.